Olá, vamos continuar o estudo da cinemática, analisando um estudo de caso de um fenômeno conhecido. Então, o fenômeno aqui trata-se de uma partícula. Essa partícula ela tem a posição já toda definida por uma função. A função é S igual a 2t quadrado menos 8t mais 6. Então, essa é a função matemática que descreve a posição da partícula ao longo do tempo. E observação, nós temos aqui apenas uma componente S, ou seja, é uma função vetorial 1D. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, se nós fôssemos colocar o vetor posição aqui, nós poderíamos escrever que S vetor ao longo do tempo é igual a uma componente em x, que é dada por esse S aqui, vamos chamar aqui de S1, componente y 0, componente z 0. Tá? Então, seria o nosso vetor posição. Ou seja, nós estamos trabalhando com apenas uma das componentes do vetor, a componente x, porque este movimento é 1D, é unidimensional. Vou apagar aqui essas observações. Vamos direto à análise do que nós procuramos. Então, para essa partícula que tem a posição já definida no tempo, nós queremos saber qual é a posição da partícula quando o tempo for 3 segundos. Então, seria a primeira pergunta. Qual é o S para tempo igual a 3 segundos? Segunda pergunta. Determine o tempo em que a velocidade da partícula é zero. Será que essa partícula tem algum momento que sua velocidade é zero? Então, nós vamos analisar isso aí também. Então, qual é a para velocidade igual a zero? Queremos saber o tempo, né? Qual é o tempo que acontece a nulidade da velocidade? Tá bom? Continuando, também determine a aceleração do movimento ao longo do tempo. Então, como que se comporta a aceleração? Nós sabemos que na cinemática nós estudamos posição, nós falamos na aula anterior como x, né? Nós estudamos a derivada dessa posição no tempo, então aqui temos o tempo também, né? Que é a velocidade, e estudamos a segunda derivada dessa posição no tempo, que é a aceleração. Então, esse conjunto aqui perfaz a cinemática. Se você tiver o x de t bem definido, basta derivar primeira e segunda vez, achar a velocidade e aceleração, e você tem todo o movimento cinemático dessa partícula definido. Tá? Então, vamos retomar aqui ao que pergunta o problema. Então, item C é a aceleração. Qual a aceleração dessa partícula ao longo do tempo? Ok? Então, novamente, vamos apagar aqui, vamos partir para localizar o item A. Só um pouquinho. Ok. Então, item A está aqui pedindo, ó, determine a posição para tempo igual a 3 segundos. Então, vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Ótimo. Então, item A. Para tempo igual a 3 segundos, quanto vale o S? Obviamente, eu já tenho a função S. Então, a função S ao longo do tempo, dada por 2t quadrado menos 8t e mais 6, se eu substituir nesta função o valor, só um pouquinho, vamos deixar melhor aqui, né? Mais 6.
Se eu substituir nessa função o valor do tempo 3, eu tenho a posição. Isso é muito básico. Então, nós teríamos aqui um S de 3. Vamos tentar fazer direto aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, vezes 2 dá 18, menos 16, nós teríamos 2, mais 6 vai dar 8. Então, posição 8 metros. Vamos verificar. 9, 18, aqui vai, dá 8 vezes 3, 24, né? Então vai dar 18 menos 24, sobrou menos 6, com mais 6 dá 0. Então, no tempo 3, a partícula voltou à sua posição de origem, está em 0 metros, tá? Então, tá aí a posição, tá? Vamos só dar uma melhorada aqui nesse nosso S aqui que está parecendo um C virado, né? Então vamos lá. Então o nosso S para o tempo igual a 3, aí está. Esse aqui. Tá. Ok. Então o item A está respondido. Esse aqui. Item B. Determine o tempo em que a velocidade da partícula é 0. Bom, preciso saber a função velocidade. Eu tenho aqui a função espaço. Eu preciso da função velocidade para daí trabalhar com ela e chegar nessa análise. Ok. Uma vez conhecida a função espaço, S de t, como que eu chego na V de t? Vimos anteriormente, falei várias vezes, que a velocidade é a derivada do espaço no tempo. Então, nós podemos calcular essa V de t como sendo a derivada do S no tempo. Então, vou aplicar direto já a derivada aqui, ó, sem delongas, né? Então, vai ficar 4t, já derivando ali no tempo, né? 4t, menos 8, e aqui fica 0. Então, nós temos aqui 4t menos 8. A pergunta é, quando a velocidade é nula, qual é o tempo que eu estou? Né? Em que momento no tempo que a velocidade é nula? Então, para v igual a 0, eu quero saber qual é o tempo. Ok? Então, nós vamos colocar aqui o v igual a 0. Então, nós vamos ter aqui 0 igual 4t menos 8, portanto, o tempo, o momento lá no tempo que vai acontecer a velocidade nula é onde? Leva o 8 para o outro lado, isola a variável, né? Quanto é que vai dar o t? Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. Em 2 segundos, isso vai acontecer. Tá? Então, está aqui. Em 2 segundos, nós temos aí a velocidade nula. Ok? Então já resolvemos 2 itens. E veja que aplicamos aqui os conceitos da cinemática, né? Das equações de base. Revisando x de t no unidimensional, tá? V de t que é quem? V de t que é quem? É dx dt. E, por fim, vamos logo calcular o A de t, que é quem? É o dv dt. Essas são as equações de base da cinemática. Tá ok? Então, vamos lá, vamos adiante. Para o último item. Determine a aceleração do movimento ao longo do tempo. Será que essa partícula tem uma aceleração constante? Ou essa aceleração aumenta com o tempo, ou essa aceleração diminui, ou ela é 0. Qual é o comportamento? Ora, está aqui, ó, o comportamento da aceleração é a derivada da velocidade do tempo. Então, vamos lá. Vamos até mudar agora de cor. Vamos pegar aqui um verdinho escuro. Vamos trabalhar aqui, então, com esse outro conceito aqui, né? Então, item C. Queremos saber qual é o A de t.
sabemos das equações de base que a aceleração é derivada da velocidade. Portanto, a de t, vou enfatizar aqui, já que temos espaço, né? É a derivada no tempo de quem? Da velocidade. Ora, a nossa velocidade aí está aqui embaixo, ó. 4, está aqui, ó. 4t menos 8 é a velocidade. 4t menos 8. E aí você fica aqui com a de t igual derivada no tempo. Então isso aqui vai ficar 4, né, o primeiro termo, e o segundo termo vai zerar. Então a aceleração é dada por essa funçãozinha aqui, ó. É uma função, gente. Qual é a função no tempo? Uma função constante, dada por 4. Número 4. Esqueci de pôr um metro aqui, né? Mas ainda está tempo, né? Vamos apagar aqui, ó. Vamos colocar o nosso metro aqui, né? Então aqui, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Podemos então fechar aqui nossa casinha, nossa caixinha. Tá aí. Resolvido. O que eu queria mostrar nesse momento, né, nesse estudo de caso de um fenômeno conhecido para o caso 1D. Vamos revisar aqui, ó. Eu estou no caso 1D. Vamos enfatizar aqui em azul agora, ó. Eu queria enfatizar aqui para 1D. Se eu conhecer a minha função x de t e eu promover as derivadas, eu vou localizando a v de t e posso localizar a minha a de t. Grande maioria dos casos de engenharia, a aceleração é constante, tá? Às vezes uma variação linear da aceleração aparece, mas é raro. Muitas vezes, 95% das vezes, ela é constante, que é esse caso aqui, tá? A velocidade não, a velocidade tem várias formas lineares. Quando ela é quadrática, a aceleração é linear, enfim. A velocidade geralmente é uma função, né? E a posição no tempo também é uma função. Pode ser uma função quadrática, uma função linear, uma função que envolva seno, envolva cosseno, ou seja, trigonometria, função inversa, 1 sobre x. Então, já aqui é uma função mais complexa. Por quê? Porque aqui dentro está todo o fenômeno. Está o fenômeno aceleração, está o fenômeno comportamento de velocidade e está quem aqui? As condições de contorno, que eu não comentei ainda, né? Falei na primeira aula, mas agora estou reforçando, elas estão também embutidas na x de t. Então, esse pacotão aqui, ó, gente, esse pacotão aqui, velocidade, aceleração e condições de contorno estão todos aqui dentro, tá? Todos aí dentro, tá bom? Então, por isso que se eu conhecer essa função original da posição no tempo, eu tenho o fenômeno completo, está na minha mão, faço o que eu quero. Eu tenho valores que eu desejar, eu resolvo problemas que eu quiser, desde que estejam embutidos nessa solução, tá? E na engenharia é o que a gente busca, essa solução final, tá? Vocês viram, eu quero saber a posição ao longo do tempo, tá aqui, ó, S de 3 a 0. Né? Eu quero saber quando que a minha velocidade vai ser nula. Está aqui, ó, em 2 segundos ela vai ser nula. Então, cuidado na hora de você ler um problema, seja um problema ali da literatura, ou seja um problema seu, de engenheiro, leia esse problema com esses olhos de fenômeno, e não olhos de fórmula. Se tu for olhar com olhos de fórmula, essas 3 fórmulas aqui, ó, mais as condições de contorno, elas se transformam num mundo de fórmulas. Começa a aparecer um monte de fórmulas adicionais e você começa a se perder. E aquele conceito de base deixa de existir. Então, por favor, observem com atenção essa forma de analisar os problemas de engenharia. Tá? Muito obrigado, tenham um bom trabalho de estudos. Até mais.